Muito bem, pessoal, aqui quem fala com vocês é o Pablo. Bom, pessoal, nesse vídeo aqui vamos falar sobre essa alta que o Ibovespa tem enfrentado, pessoal. O Ibovespa já sobe 4,53% em apenas um mês. E nesse vídeo vamos falar como que o Ibovespa está subindo, sendo que a taxa de juros continua subindo, pessoal. Na verdade, era para estar acontecendo o movimento contrário, deveria com que a bolsa continuasse caindo, né? E aí, nesse vídeo, vamos explicar 3 motivos do porquê o Ibovespa está subindo e vou explicar também que o Ibovespa, as ações em geral, estão extremamente baratas, mesmo após essa alta, e você pode ali ter grandes oportunidades no médio a longo prazo. Por isso que eu já sugiro que vocês fiquem comigo até o final deste vídeo, porque além de falar sobre Ibovespa, também vamos falar aí sobre 3 ações que estão baratas e podem se beneficiar de uma alta taxa de juros. Então fiquem comigo até o final para vocês saberem qual é essa joia rara. Mas antes de iniciar esse vídeo, pessoal, já peço para que vocês se inscrevam no canal, até porque agora estamos com uma meta de atingir 3.000 inscritos aqui no canal, pessoal. E quanto mais esse canal crescer, mais eu posso proporcionar o conhecimento de qualidade para vocês, porque meu principal objetivo neste canal é fazer com que vocês atinjam a tão sonhada liberdade financeira. Então, pessoal, em contrapartida, vamos se inscrever no canal, compartilhem esse vídeo, deixem nos comentários sugestões e macetem o dedão no like, porque ajuda muito no engajamento. Quanto mais likes esse vídeo tiver, mais eu consigo perceber que vocês estão gostando do conteúdo e posso trazer para vocês aqui tópicos relacionados. Bom, pessoal, de fato, né, quando a gente olha aqui a grosso modo, o Ibovespa subiu 4,53%. Essa daqui é uma alta interessante, até porque o Ibovespa, né, ele já vinha ali numa tendência de queda desde esse último topo que ele tinha enfrentado. O Ibovespa chegou aqui a 137 mil pontos e desde então o Ibovespa engatou um ciclo de queda. Chegou aqui até 118 mil pontos. E agora parece que a bolsa começou a se recuperar, tá? E de fato, o Ibovespa, ele deu uma recuperada. Não é à toa que a carteira aqui do canal já se valoriza 8,76%, principalmente por alguma recuperação das small caps aqui da minha carteira. A BR Partner estava ali em R$12, acabou subindo ali no período, tá? Banco do Brasil subindo aqui 14% na carteira. Geralmente as blue chips, empresas de maior capitalização, elas tendem a subir mais do que as small caps no curto prazo, tá? Por isso que vocês vão ver empresas maiores subindo a níveis maiores do que as small caps, porque as small caps elas são menos faladas, então para ela engatar ali um ciclo de alta, demora ali de fato um certo tempo, né? Claro que devido a essa expectativa de alta de juros, o mercado de fato estava esperando ativos mais depreciados. Por quê, pessoal? Quando os juros futuros estão em alta, ou seja, né, há uma expectativa aí do Banco Central da taxa Selic chegar a 15% no ano de 2025, a gente espera que a bolsa, né, que é o reflexo das ações das empresas, caia, porque um aumento na taxa de juros, isso acaba encarecendo o custo de capital das empresas e faz com que, né, as ações acabem desabando, porque o mercado fica com uma visão pessimista, né, para a economia em geral. Portanto, pessoal, eu acredito que um dos motivos da alta que tem acontecido, tá, e de fato, vocês podem olhar ali uma alta da taxa de juros e, né, observar que a bolsa já vinha em queda. Mas, de repente, agora tivemos ali um rally de alta novamente. O que que isso tem acontecido, tá? O primeiro fator que pode ter acarretado essa alta, pessoal, né, de fato, é ali o mercado acabou antecipando o movimento. Pablo, como assim o mercado antecipa o movimento? Como eu descrevi aqui para vocês, o mercado financeiro não reage ao presente. Ele opera com expectativas futuras. A alta da Selic já era esperada há meses e os investidores já precificaram esse movimento. Lá atrás, se vocês verificarem vídeos anteriores quando eu postei no mês passado, eu falava direto para vocês que o mercado já tinha precificado uma alta dos juros, porque o mercado ele acaba se antecipando, né, pessoal? O que acontece é o seguinte, tínhamos ali uma expectativa de uma alta de juros de 15%, o Banco Central materializou isso aqui, tá? E consequentemente o mercado já estava precificando uma alta dos juros. Então, o que muitos investidores não entendiam naquela época é o seguinte:
seguinte, muitos falavam, a Selic vai subir para 15%, vai cair mais. Pessoal, poderia cair mais? Poderia, mas a chance disso era muito baixa. Por quê? Porque o mercado já tinha precificado isso no curto prazo. Então, assim, o mercado ele acaba sendo assim. E pela vitória ali, né, outros fatores que acarretaram no curto prazo foi a vitória ali do Donald Trump nos Estados Unidos, que tem ali medidas protecionistas menos, né, agressivas, faz já com que os países emergentes acabem melhorando, dando um respiro. Mas acredito que essa precificação do mercado não se deu nem por isso. Acredito, tá, que se deu principalmente por uma melhora dos juros futuros, porque o Banco Central pode não estar sinalizando aqui, mas perceba que lá para 2026 já é uma expectativa de melhora na taxa de juros. O ciclo de afrouxamento monetário pode começar ali para o fim de 2025. Então o mercado já está trabalhando isso lá na frente, ele tem precificado isso aqui no curto prazo. Então vocês entendem como o mercado funciona? O que é o mercado de fato? São os investidores, eles precificam atitudes futuras da economia. E para quem não sabe o que é a taxa Selic, tá? Eu deixei aqui escrito, a Selic é uma taxa básica de juros da economia. Quando ela sobe, o crédito acaba ficando mais caro, os investimentos em renda fixa se tornam mais atrativos e, teoricamente, a bolsa deveria cair. Eu até enfatizei isso aqui, né? Isso porque com juros altos, muitas empresas sofrem com financiamento mais caro, investidores fogem para aplicações mais seguras, tá? E é nesse momento, pessoal, que difere, tá, o sardinha do investidor real, do investidor de longo prazo. Porque quando eu digo sardinha, não é pelo seu volume de recursos, e sim a sua postura no mercado financeiro, tá? Por exemplo, o investidor ali real, ele em cenários de queda, ele acaba aproveitando para acumular mais. Porque, pessoal, o Brasil e países emergentes, eles costumam ser cíclicos, tá? Nem um cenário pessimista tende a durar para sempre e nem um cenário otimista tende a durar para sempre. Por isso que você tem que aproveitar destes cenários para tirar ali proveito e ganhar dinheiro. Então, o primeiro ponto que eu acredito dessa alta do Ibovespa no curto prazo foi devido, né, a de fato ali o que o mercado acabou antecipando as expectativas. Agora que o mercado está ali vendo, né, uma taxa de juros mais controlada para o ano de 2026 e fim do ano de 2025, então o mercado já acabou ficando mais calmo, né, sem ter toda essa expectativa de piora na economia brasileira. Até porque outro ponto também foi que com a entrada aí do Gabriel Galípolo, né, que é ali o novo presidente do Banco Central indicado pelo próprio presidente Lula, o que acontece é o seguinte, né, de que o mercado esperava uma reação totalmente incoerente por parte do Galípolo. Todo mundo achava que, o mercado em geral achava que ia cortar a Selic na marra, e se isso acontecesse seria muito perigoso. Por quê? Porque a gente poderia entrar em um cenário de dominância fiscal, ou seja, aumento da inflação e aumento generalizado nos preços. Como o Galípolo ele foi coerente, manteve a taxa de juros em níveis totalmente razoáveis, o mercado enxergou isso com bons olhos, de uma atitude muito boa ali, né, do presidente do Banco Central, que ele foi coerente e aumentou os juros para um patamar esperado, que hoje está em 13,75%. Então, de fato, esses cenários podem ocorrer, mesmo com uma Selic aumentando, a depender da postura do mercado financeiro, isso pode gerar sim uma alta no curto prazo nos ativos, tá? O segundo fator, pessoal, eu acredito que foi aí até mais poderoso do que o primeiro, tá? Na minha concepção, a entrada massiva de capital estrangeiro. Quando nós observamos aqui no dados de mercado, eu deixo isso aqui no link aí da descrição para vocês acessarem, fluxo de investimento da B3, perceba que o estrangeiro no mês de janeiro entrou com bastante força na B3, na bolsa, né? Tivemos uma entrada de 10 bilhões de capital estrangeiro. E eu já vinha falando para vocês que o capital estrangeiro ele é especulativo, ou seja, ele acaba entrando e retirando recursos da economia da Bolsa Brasileira para gerar ganhos, tá? Por exemplo, o estrangeiro, por ter um alto poder econômico, né? Basicamente, ali 70% de toda a negociação da Bolsa, de todas as ações que compõem, é devido ao capital estrangeiro. Exemplo, o Banco do Brasil, que acabou se apreciando forte aí nesses dias, tá? Uma alta, se a gente pegar aqui nos últimos 30 dias de 16%, 25% da base acionária do banco está nas mãos dos estrangeiros. Então o estrangeiro ele tem sim, né, de fato, a sua relevância de precificação aqui na Bolsa Brasileira. E por isso que o mercado acabou subindo, por conta dessa entrada massiva de estrangeiros. Então esse aqui é um dos pontos que ocorreu toda essa alta na Bolsa Brasileira. Pablo, por que o estrangeiro entra mesmo com uma Selic em alta, tá? Por quê? Porque com dólar estável e Brasil barato para investidores internacionais, muitos ativos aqui estão subvalorizados e os gringos estão aproveitando para comprar. Então, pessoal, o mercado estando excessivamente depreciado, excessivamente barato, tá? Isso mesmo o próprio CEO da BR Partners, que eu tenho até posição aqui na carteira, né?
tem ali uma posição interessante, disse de que o Brasil estava tão descontado que qualquer melhora, por mais que fosse uma mera expectativa, já giraria um respiro nos ativos, tá? Então, de fato, estão muito baratos, né? E mesmo após essa alta, eu vou mostrar para vocês que ainda as empresas estão descontadas. Então, por isso que essa foi a segunda razão do estrangeiro voltar para o país para realizar lucros ali, porque as ações estão extremamente depreciadas. Geralmente, tá? Quando há uma alta intensificada das ações, aí eles acabam realizando venda para realizar ganhos de lucros, tá? Terceiro fator, pessoal, esse daqui já é um fator que acaba fugindo um pouco de economia e macroeconomia. Isso aqui já entra mais em análise de empresas mesmo, tá? Empresas resilientes, ou seja, bancos, seguradoras e empresas exportadoras, por exemplo, podem se beneficiar de um cenário de juros altos. E você, por ter uma carteira exposta, né, você precisa, pessoal, ter empresas que se tirem proveito desse cenário e suportem longos períodos de crise, até porque o Brasil não é fácil. Vocês vê, né, juros elevados, inflação elevada, totalmente ali, né, incoerência por parte dos governantes, então você precisa ter empresas resilientes. E aqui vai a primeira ação da lista, pessoal, né? São as ações ali do Banco do Brasil. Por que eu trouxe o Banco do Brasil isolado? Por que eu não trouxe o Itaú? Por que eu não trouxe um Santander? Primeiro que Santander e Bradesco são bancos que têm um risco de crédito um pouco maior. Geralmente o Banco do Brasil e o Banco Itaú, eles conseguem se beneficiar mais de uma alta na Selic. Pablo, mas como assim? Até pouco tempo atrás você disse que os bancos são prejudicados com uma Selic em alta. De fato, por um lado, os bancos eles são prejudicados. Por quê? Porque isso acaba encarecendo o crédito e diminui a procura de clientes por parte para contratar empréstimos, né? Portanto, por um outro lado, beneficia, porque os bancos mais resilientes, como o Itaú e o Banco do Brasil, eles possuem uma carteira de crédito atrelada mais ali para consignado, ou seja, que já acontece com desconto e folha, para pessoa jurídica, ou seja, grandes empresas, e o Banco do Brasil tem o seu diferencial, que é o agro, né? Que não depende exclusivamente do ciclo da alta dos juros ou baixos juros, e sim das commodities, né? As commodities ali de soja, milho e outros tipos ali de commodities. Então, assim, pessoal, o Banco do Brasil, ele acaba sendo muito mais verticalizado, assim como o Itaú, e ele não fica suscetível a esses ciclos, ele consegue se comportar muito bem em uma alta da Selic. E não é à toa também que uma parte do seu resultado vem advindos de suas subsidiárias, o banco não depende ali só da atividade de crédito, tá? Ele também tem participações como se fosse uma holding em outras empresas, que ele acaba lucrando com isso também. E outro ponto, ele tem ali uma boa posição de capital em receita, ou seja, em títulos de renda fixa, pessoal. A receita do banco está em títulos de renda fixa, ou seja, o seu resultado de tesouraria está aplicado em títulos de renda fixa. Então ele tende a se beneficiar de uma alta dos juros porque os títulos tendem a pagar mais. Então olhem só, perceba a postura, o jogo de cintura que o Banco do Brasil e o Banco Itaú possuem num cenário de juros altos, diferentemente do Bradesco, que acaba dependendo muito ali de pessoa física, que tem ali um nível de poder aquisitivo muito inferior na população e não consegue quitar com os seus empréstimos e financiamentos. Logo, o que acontece? O banco acaba provisionando, ficando inadimplente e sofrendo ali, né, consequentemente no resultado. Inadimplência é o grande temor dos bancos, né? Se o banco ele começa a provisionar muito, isso faz com que o lucro despenque. Portanto, o Banco do Brasil e o Banco Itaú, eles possuem um controle de inadimplência muito confortável. E o Banco do Brasil hoje eu acho uma posição bem defensiva para uma alta da Selic e, consequentemente, também vislumbrando ali ganho de capital e também dividendos no médio e longo prazo. Para isso, vamos pegar aqui a nossa querida amiga calculadora para tirarmos cálculos aqui completos. O Banco do Brasil projeta para terminar o trimestre de 2024, mês que estamos em 2025, ele vai reportar o balanço do quarto tri já este mês de fevereiro, tá? Estamos aí no dia 1º, ele vai reportar o balanço no dia 19 de fevereiro. Bom, de qualquer forma, vamos pegar aqui 37 bilhões de lucro, que é o que o banco projeta terminar o exercício de 2024. 37 bi de lucro dividido por 5,73 bi, nós temos 6,45 de lucro por ação. 6,45 aqui de lucro por ação, multiplicado pelo um payout que chega ali a 42%, podemos esperar 2,70 de dividendo por ação de Banco do Brasil,
no ano de 2024. Mesmo após essa alta nas ações, dividido aqui por 27,68, nós temos um provento de 9,7%, ou seja, um provento muito atrativo, né? E acima do que a gente coloca ali como premissa, que é receber 9% ao ano em ações. E ali o que acontece, pessoal, hoje considerando a lógica do preço teto aqui na empresa, 0,09, nós temos ali R$30 de preço teto, dividido por 27,68, temos uma margem de segurança de 8,3% para as ações ali do Banco do Brasil. Então, mesmo após essa alta, o banco ainda tem margem de segurança e eu acho que se encontra descontado. Ali, pessoal, mora uma outra grande questão, tá? Muitos me perguntam, tá bom, Pablo, quando que o Banco do Brasil ficaria caro de fato? Ele precisaria pelo menos chegar no seu preço sobre lucro médio, que já engloba um potencial de valorização interessante. Pegando aqui, por exemplo, né? De fato, o valor de mercado do Banco do Brasil hoje na Bolsa, que fica ali em torno de quanto? Verificamos isso aqui em empresa, né? 158 bilhões de reais. Dividido pelo lucro projetivo, temos um banco cotado a 4,27 vezes o preço sobre o lucro, tá? A média do Banco do Brasil é de ser cotado a quanto? É de ser cotado a uma precificação de 6,55. Logo, isso nos leva a crer o seguinte: se o banco hoje fosse cotado por 6,5 vezes lucro, que é a sua média histórica de precificação, o banco precisaria valer 240 bilhões na bolsa, que dividido pela quantidade de ações, isso nos dá uma cotação de R$41. Significa que para o Banco do Brasil começar a perder a atratividade, a ficar mais caro, digamos assim, entre aspas, o banco precisaria subir até os R$41, que dividido por 27,68, né? Ou seja, 27,68 menos 1 multiplicado por 100, temos um potencial de valorização de 51,63%. Ou seja, temos um potencial de alta e ainda por cima temos um potencial de bons pagamentos de dividendos no médio a longo prazo. Agora, pessoal, o Banco do Brasil, ele ainda continua abaixo do valor patrimonial, ou seja, pessoal, 31,53, tá? Aqui dividido pela cotação atual de 27,60, temos o que o Banco do Brasil, para chegar no valor patrimonial, ele precisaria subir pelo menos 14,23%. Então perceba que por todos os ângulos o banco está barato, bom pagador de proventos e tem ali um certo potencial de ganho de capital. Jogando aqui a lógica do preço justo na empresa, que eu ensino com mais detalhe aqui na parte de membros do canal, né? Temos o seguinte, pessoal, 22,5 vezes um LPA de 645 que a gente calculou, multiplicado pelo um VPA de 31,53, isso nos dá o quê? R$67 ali de preço justo, tá? Dividido por 27,68, isso nos proporciona um potencial de valorização de aproximadamente 144% e também mais dividendos ali que podem ultrapassar 9% ao ano. Ou seja, pessoal, é um potencial de alta interessante, é um potencial de bons pagamentos de provento, fora que o banco continua em bons números e fora também que existe outro fator, ele pode se beneficiar de uma alta na taxa Selic. Então, pessoal, na minha opinião, dos grandes bancos, o Banco do Brasil é a opção mais atrativa. Pablo, e o Itaú? O Itaú tá mais caro. Claro, o Itaú tá barato, mas comparando em termos de valuation, a precificação do Banco do Brasil está muito mais descontada. E eu vislumbro mais potencial de ganho de capital e de dividendos com o Banco do Brasil, tá? Segunda ação da lista, BB Seguridade. Pessoal, a BB Seguridade eu acho que é uma empresa que pode se beneficiar bastante de uma alta da Selic. E ela pode se beneficiar ainda mais do que o próprio Banco do Brasil, tá? Por quê? Porque as seguradoras, elas são como um pêndulo. Elas se beneficiam de uma alta da taxa Selic, ou seja, porque elas ganham ali com os seus prêmios atrelados a títulos de renda fixa, e elas se beneficiam também numa queda da taxa Selic. Por quê? Isso acaba barateando o crédito e clientes acabam procurando mais os seus serviços, ou seja, seguradora, tecnicamente você tem uma carteira balizada. Claro, o BB Seguridade já se apreciou, subiu 17,29% nos últimos 12 meses, o papel estava muito descontado e ainda continua barato. Muitos vão falar, tá caro, subiu, já era. Não, 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 não. Se nós pegarmos aqui a média de precificação da empresa, perceba que a média de precificação da BB Seguridade é de 12 vezes lucro. Essas horas eu vi um seguidor falando ali pra mim, Pablo, meu amigo, BB Seguridade só nos 32. Pessoal, não, cuidado com a ancoragem de preços, tá? Eu ainda vou fazer um vídeo aqui no canal falando sobre esse aspecto. A ancoragem de preços pode fazer você perder muitas oportunidades na bolsa de valores, tá?
Eu mesmo já incorri várias vezes nesse erro. Não é porque uma ação se valorizou 17,25% que ela ficou cara. Você precisa calcular mediante ao resultado que ela proporciona, tá? Bom, hoje se BB Seguridade fosse cotada pela sua média de precificação de 12,12 vezes lucro, teríamos no caso, ela fez ali recompra de ações recentemente, teríamos no caso uma cotação de R$ 56, que dividido pela cotação atual de R$ 38,70, isso nos proporciona um potencial de valorização de 46,12% para que a BB Seguridade fosse cotada pelo seu múltiplo de negociação médio. Detalhe, pessoal, com uma perspectiva de lucro de 9 bi, e ela pode se beneficiar dessa Selic mais alta, então considerar 9 bi de lucro para a BB Seguridade seria totalmente razoável, dividido pela quantidade de ações, tá? Multiplicado por um payout de 90%, porque seguradoras pagam um payout bastante elevado, isso nos proporciona 4,17 por cada ação. 4,17 subtraído ali pela cotação atual de 38,54, né? Coloquei aqui errado, 38,54. Isso ali nos proporciona um yield, ou seja, né, 4,16 dividido por 38,54 nos proporciona um yield de 10,7%, pessoal, que é um yield bastante interessante para a BB Seguridade, ou seja, yield alto aliado a um potencial de alta. E aí muitos vão falar, ficou cara? Não ficou, tá? Lembre do que eu falei para vocês, não é porque uma ação subiu 10 a 20% que automaticamente ela acabou ficando cara. E também, pessoal, temos um ROI altíssimo para a BB Seguridade, um ROI que chega ali a 70%. Geralmente seguradoras costumam ter ROIs bastante altos porque elas são puro resultado e não tem dívidas, então de fato, o setor de seguros, né? Eu acho que fica o top setor ali para se beneficiar de um ciclo tanto de afrouxamento como também de aperto monetário. Última ação aqui da lista, essa daqui já é um pouco mais descorrelacionada, é a Sanepar, tá? O setor de saneamento, ele tende a não se beneficiar, mas ele também não se prejudica em uma alta da taxa de juros, porque eles ganham ali, né, por outros métodos, né? Tem reajustes tarifários, então eles ficam ali no meio ao meio, né? Pode subir a Selic para 20%, né? Eu acho só que para diferir esse setor, eles precisam ter uma dívida controlada. E o caso da Sanepar é que ela tem uma dívida líquida muito controlada. Portanto, eu coloquei a Sanepar aqui, pessoal, mais como aqui, né, um bônus. Por quê? Porque a empresa tem um precatório para receber numa ordem de 3,9 bilhões do governo federal, da União Federal. Foi um processo, né, que ela acabou ganhando ali com a União. 3,9 bilhões dividido aqui por 7,8 bilhões, que é, no caso, o valor de mercado atual ali da Sanepar, nós temos um provento possível de 50%. Ela pode distribuir 50% de proventos em uma tacada só ali para os seus acionistas, ou seja, é um provento bastante elevado, né, para ser distribuído de forma extraordinária. Outro detalhe, muitos vão se perguntar, Pablo, e se ela não pagar esse provento? Ela pode integrar este valor ao patrimônio líquido, o que geraria um alto desconto nas ações, dado de que 10,56 bilhões, que é a base ali patrimônio líquido atual somado à indenização, isso nos proporciona 14,4 bi de patrimônio líquido. Dividido pela quantidade de ações, isso nos proporciona 9,57 de VPA, que dividido pela cotação atual de 5,17, para a empresa chegar no seu novo VPA, as ações precisariam se valorizar 85,22%, tá? E olhem só que legal, pessoal. Basicamente, ela teria um preço sobre valor patrimonial semelhante ao ano de 2022 se ela recebesse a indenização. Seria como se Sanepar tivesse cotada hoje a R$ 3. Então, de fato, eu acho que Sanepar está muito descontada, principalmente olhando para o valor patrimonial atual e tanto também para o valor patrimonial projetivo. Calculando aqui o preço justo de Benjamin Graham na empresa, 22,5 vezes 1 multiplicado por 6,99, que é o valor patrimonial, nós temos uma precificação justa de 12,54, que dividido pela cotação atual de 5,17, isso nos proporciona um potencial de valorização de 142%, aliado a um provento extraordinário que a empresa pode proporcionar, ou seja, uma rentabilidade provável próxima a 200%, tá? Por isso que eu até tenho ali uma posição convexa em Sanepar, tá? Não tenho ali uma posição tão alta na empresa, né? Basicamente representa ali 4% da minha carteira, mas eu sim tenho uma posição e posso sim aproveitando essas oportunidades de preços. Claro que com o dividendo ali, né, que eu vou receber do Banco do Brasil e da BR Partners, eu vou reaplicar na própria BR Partners, que eu acho que ainda negocia com desconto interessante, tá? E eu posso sim com proventos futuros ali de maio, que eu também vou receber,
reaplicar na Sanepar e indo acumulando boas posições. Banco do Brasil agora essa alta, eu prefiro ficar um pouco distante, né? Por mais que esteja barato, eu tenho ali um preço teto, né, de 30, eu prefiro comprar com um pouco de mais margem de segurança, até que o mercado está bastante eufórico ali nas ações do banco. E já por ser uma grande posição, eu prefiro focando ali em outras empresas, colhendo o provento que o banco me proporcionar para reaplicando em outros tipos de empresa no longo prazo, tá? E Sanepar também pode ser uma boa opção para proventos? Pode. Claro, a política dela é um pouco chata, tá? Porque ela paga ali de maneira muito demorada, ela anuncia ali de forma semestral e vai pagar para o ano seguinte. Então, de fato, a política da Sanepar acaba incomodando bastante. Mesmo que seja uma empresa que reporte uma margem alta, uma dívida líquida controlada, o indicador EV sobre EBITDA, aqui, pessoal, quero que vocês se atentem bastante, tá? Nesse indicador sobre EV sobre EBITDA, que eu falo muito aqui na parte de membros do canal. Então, se tornem membros aí. De fato, né? O EV sobre EBITDA é um indicador muito bom e funciona muito para empresas ali que estão que têm dívida na sua composição e que são de alto capital intensivo. Eu ensino mais para membros. Fiquem comigo até o final que eu vou falar para vocês ali, né? No caso, um pouco mais de novidades para a parte de membros. E ali, pessoal, acho o Sanepar barata. E de fato, para a empresa ficar perfeita, eu acredito que ela aumentando esse payout e tendo uma periodicidade de pagamento maior, já seria uma empresa excepcional. Tirando esse ponto, né? Acho uma boa empresa, sigo comprando, vislumbrando ali o médio a longo prazo. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não se esqueçam de se inscreverem no canal, compartilhem esse vídeo, deixem nos comentários sugestões e macetem o dedo no like porque ajuda muito no engajamento. Antes de eu ir embora aqui, já adentro aqui para vocês, pessoal, que eu estou com a parte de membros abertas aqui do canal, tá? E vocês já imaginaram ter acesso a análises exclusivas, dicas práticas e conteúdos que vão ajudar vocês a atingir seus objetivos financeiros mais rápidos? Pois é, agora você pode fazer parte do meu clube de membros. E como membro você terá uma infinidade de benefícios, principalmente para você que se tornar membro aqui do canal na parte de avançados. Conteúdos exclusivos que não são publicados ali no canal normalmente, lives para tirar suas dúvidas em tempo real comigo, análises planejadas de ações, estratégias que você coloca ali um passo à frente, ou seja, para a parte aqui de avançados, tá? Além de você ter shorts exclusivos, interação nas mídias sociais, né? Produtos com desconto que eu posso lançar para vocês futuramente. Vocês podem me chamar aqui no meu Instagram particular, se você já se tornar membro avançado do canal, que você tem ali respostas privilegiadas. Então, pessoal, só benefícios, fora a análise de valuation, né, que eu posso postar ali no canal. Já postei vários vídeos aqui para membros. Se nós verificarmos aqui, olha só, postei um novo vídeo ontem, aqui, né, aqui para membros avançados, eu postei um vídeo sobre indicadores infalíveis, eu ensino com bastante profundidade os indicadores que vocês vê aqui, pessoal, vocês vê aqui eu fazendo, né, preço justo, o indicador ali, né, de preço teto, ensino indicadores que eu não comento no canal normalmente, que é o do Peter Lynch, tem tudo ali, conteúdos de qualidade. Fora que futuramente já estou planejando em fazer planilhas de preço teto para facilitar ali para vocês, para quem for membro avançado, terá acesso a planilhas ali muito boas que podem ajudar você a ter uma boa jornada no mercado financeiro. E tem mais, dependendo do nível de vocês, vocês podem ter acesso antecipado aos vídeos, isso aqui já é óbvio, tá? Tanto no avançado, você já tem ali todos os direitos do básico e intermediário, isso é muito bom, e acesso antecipado aos vídeos. Vocês podem participar de discussões privadas comigo ali no meu Instagram para construir a sua estratégia de investimento. Então não perca mais tempo, clique agora no botão Seja Membro e seja um dos primeiros a fazer parte dessa comunidade exclusiva. É a chance de vocês transformarem conhecimento em resultado e dar o próximo passo na jornada financeira de vocês. Estou esperando ansiosamente. Pessoal, terminando o vídeo por aqui, fique com Deus até o próximo vídeo e fui!